Mefibosete é um personagem bíblico lembrado por sua relação com o rei Davi. Ele é um exemplo de misericórdia divina, graça e fidelidade. A análise inclui sua biografia, etimologia do nome e relação com temas de realeza e sacerdócio. O nome Mefibosete tem significado ambíguo em hebraico, composto por Mefi, da boca de, e Boshet, vergonha ou confusão. Pode ser traduzido como da boca da vergonha ou aquele que dissipa a vergonha, refletindo sua condição humilhante como descendente de Saul. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Após a morte de Saul e Jonatas, ele ficou órfão e foi levado às pressas por sua ama para escapar de inimigos políticos. Durante a fuga, sofreu uma queda que o deixou aleijado dos pés. Como relatado em 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Após a queda da casa de Saul, Mefibosete viveu em Lodebar, uma região humilde e isolada. Seu estado físico e social o colocava entre os mais vulneráveis na sociedade de sua época. O rei Davi, ao consolidar seu reinado, buscou demonstrar fidelidade ao pacto de amizade com Jonatas. 1 Samuel 20, versos de 14 a 17. Ele mandou buscar Mefibosete, restaurou as terras de Saul e permitiu que ele comesse à mesa do rei, um sinal de honra e aceitação total. 2 Samuel 9, versos de 7 a 11. Sentar-se à mesa do rei simbolizava honra, graça e fidelidade à aliança. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 2 Samuel 9, verso 11, b. Mefibosete foi tratado como um filho de Davi, demonstrando a graça de Deus ao acolher alguém que não poderia retribuir. Embora Mefibosete não seja descrito como rei ou sacerdote, sua história reflete temas de realeza e sacerdócio espiritual, especialmente na aliança com Davi. Ele foi tratado como parte da família real, ecoando o conceito de Deus elevando os humildes. Salmos capítulo 113, versos de 7 a 8. No Novo Testamento, os crentes são descritos como reis e sacerdotes. A história de Mefibosete pode ser vista como uma sombra dessa realidade, onde a graça de Deus restaura os marginalizados para comunhão e serviço. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque refere-se a um sacerdócio eterno e universal. Melquisedeque era rei e sacerdote, representando um tipo de Cristo. Mefibosete reflete a graça real e sacerdotal concedida aos excluídos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Paralelos entre Mefibosete e Melquisedeque incluem restauração e comunhão. Assim como Melquisedeque mediou a bênção de Deus, Mefibosete experimentou a bênção real através do rei Davi, apontando para a soberania de Deus. A história de Mefibosete ilustra a graça de Deus, resgatando de vergonha e marginalização para um lugar de honra na presença do rei. Isso aponta para a obra de Cristo, que nos resgata do pecado e nos faz sentar com Ele em lugares celestiais. 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Mefibosete reflete o chamado dos crentes a viverem como reis e sacerdotes, restaurados pela graça divina. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 6.